Bom, esse vídeo aqui é mais ou menos a continuação do vídeo anterior sobre a cultura na Inglaterra, o que eu percebi de diferenças, mas hoje eu vou falar especificamente sobre o ambiente de trabalho, como que é trabalhar lá, quais são as diferenças comparado com o Brasil. Então vamos lá. Bom, eu tive 3 empregos diferentes em Londres. O primeiro foi no chamado warehouse, que seria um emprego que é em fábrica, em depósito, esse tipo de coisa. Esse em específico eu trabalhava enchendo containers de navio, então os caminhões descarregavam ali desde, sei lá, cosméticos, produtos de higiene, esse tipo de coisa. A gente tinha que abrir as caixas e colocar tudo num container de navio para ser mandado para outro país. E esse trabalho é uma coisa que acho que não teria no Brasil, dificilmente tem essa modalidade de trabalho, aí já é uma grande diferença, que era um trabalho do chamado contrato de 0 horas, ou seja, eu trabalhava para uma empresa terceirizada, que é como se fosse uma agência, né? E essa agência me mandava para outras empresas que precisavam dos meus serviços, mas eu não tinha um horário fixo, não tinha um total de horas que eu ia trabalhar todos os dias, um mínimo, aliás, eu poderia trabalhar 0 hora num dia, ou 0 hora no mês inteiro, ou trabalhar, sei lá, 40, 50, 60 horas numa semana, sei lá, não tinha uma regra, sabe? Então com isso eu não tinha um salário mínimo, eu não sabia quanto que eu ia ganhar. Eu acho que essa modalidade de emprego no Brasil não existe, me corrija se eu estiver errado aí. Almoço também, não tinha hora de almoço, era praticamente, acho que era meia hora para almoçar, dava para comer uma comida rapidinho ali e já voltar para o trabalho. Mas eu fiquei poucos dias nesse emprego porque logo eu fui chamado para outro e aí eu trabalhei numa escola e ali sim eu comecei a me relacionar com superiores, com os colegas, porque as pessoas ali sim falavam inglês, então eu tive uma experiência mais corporativa mesmo nessa escola, e ali eu comecei a ver as diferenças também de como funciona o emprego no Reino Unido. Uma diferença que eu achei muito legal é relacionada a férias, porque lá eles não têm férias como aqui no Brasil, que são 30 dias corridos. Lá varia, algumas empresas oferecem mais, outras menos, acho que tem sim um mínimo que tem que ter de férias aí por ano, mas então normalmente você tem 20 dias úteis, olha a diferença que legal, 20 dias úteis de férias e mais os 8 feriados nacionais. E os feriados lá, eles mudam de dia. Por exemplo, se o feriado fosse cair no sábado, eles transferem para segunda-feira. Aliás, a maioria das vezes, eles transferem os feriados para segunda-feira ou para sexta-feira, o que for mais próximo aí. Então, sempre que tiver um feriado, você tem certeza que você vai ter um fim de semana prolongado. Com exceção do Ano Novo e do Natal, é claro. Agora, sobre os 20 dias úteis de férias, isso é o mais legal, porque você não é obrigado a tirar esses 20 dias em sequência. Você pode tirar 2 dias aqui, 5 dias ali, 10 dias ali. Então, isso te deixa numa situação muito mais confortável. Se, por exemplo, você está passando por um momento de muito estresse, você quer tirar alguns dias, você tira. Se planejou uma viagem, se surgiu uma viagem inesperada para você fazer, você tira alguns dias, poucos dias e sai de férias, já emenda com um feriado, emenda com um fim de semana, por exemplo. Então vamos fazer um exemplo aí. Digamos que eu queira pegar 5 dias de férias dos meus 20. Eu pego 5 dias de segunda a sexta e digamos que eu não trabalho nos fins de semana. Então eu vou ter no total 9 dias, porque são 2 fins de semana, 2 sábado e domingo, e mais de segunda a sexta. E logo que eu saí dessa escola eu percebi outra grande diferença, é que lá não tem esses chamados direitos que nós temos aqui no Brasil. Você sai, você tem o seu fundo de garantia, tem várias coisas que são pagas aí, né? Não tem nem 13º, hein? Para não dizer que não tem direito nenhum, você tem o chamado notice, que é quando você vai ser mandado embora, você tem que ser avisado com uma antecedência. Então, eu não lembro exatamente a quantidade, mas vamos supor, eu estava trabalhando 3 meses nessa escola, então se eu quisesse sair, eu teria que avisar com antecedência de 2 semanas ou uma coisa assim. No meu outro emprego que eu trabalhei mais tempo, acho que foram cerca de 8 meses mais ou menos, quando eu fui ser mandado embora, a empresa me avisou com 1 mês de antecedência, ou seja, eu tinha 1 mês para me planejar, para procurar outro emprego, né? Você continua trabalhando esse mês, ou então a empresa tem a opção de você não precisar mais ir trabalhar e mesmo assim ela te paga 1 mês. Mas em geral, pessoal, é muito difícil você ser mandado embora de um emprego lá. A não ser que a empresa passe por grandes dificuldades ou que você faça alguma coisa muito grave, aí sim é mandado embora. Mas em geral, eles gostam que o empregado fique o máximo possível na empresa. E sobre o salário é legal falar também como que é mais ou menos. O salário mínimo é estabelecido pelo governo, todos os anos é reajustado, mas o salário mínimo não é mensal, ele é pela hora. Hoje em dia está cerca de 8,70, alguma coisa assim. Então todo ano sobe alguns centavos aí para corrigir um pouco da inflação, né? Porque lá também a inflação é muito baixa. Então, tendo essa liberdade de pagar por hora, existem diversas formas de trabalhar, diversos empregos que você pode ter. Empregos em que você vai trabalhar em uma semana muitas horas, na outra semana poucas horas. E aí nesses casos normalmente você é pago por semana mesmo. Tem empregos que tem um número fixo de horas por semana e aí você vai ser pago mensalmente. Então, como tudo isso é meio confuso, eles usam o pagamento anual para título de pagamento de impostos, por exemplo. Eles vão perguntar qual que é o seu salário anual para calcular quanto que você tem que pagar de imposto. Normalmente também as vagas de emprego vão informar qual que é o seu salário anual para dizer quanto que você vai ganhar quando é um salário fixo. Então quando você vê na vaga lá um valor, por exemplo, 20 mil libras é por ano, tá? E ainda é antes de tirar os impostos. Então você vai ganhar 20 mil libras
menos os impostos e dividido por 12. E o meu terceiro emprego foi assim, era um emprego que tinha uma quantidade de horas que eu tinha que trabalhar por semana, eu entrava no horário fixo, então eu trabalhava ali das 9 às 5, sempre de segunda a sexta. Eles até colocaram que se tivesse alguma possibilidade de trabalhar mais horas, eu seria pago para isso, mas eles fizeram assinar também no contrato que eu aceitava trabalhar mais que 48 horas por semana. E ali sim o trabalho era realmente em equipe, tinha muito mais contato com os superiores ali, com os diretores, com os gerentes, né, das equipes e tal. Eu pude ver como que é a cultura de trabalho. Então os chefes tratam bem, eles não desrespeitam as pessoas. Eu já tive aqui no Brasil chefes abusivos que humilhavam, desrespeitavam de todas as formas possíveis aí as pessoas. Claro que tem alguns desentendimentos entre os colegas, assim, algumas intrigas, alguns colegas que puxam o saco do patrão, isso tem, claro, não tem como não, né? Que as pessoas são muito competitivas e são ambiciosas também, em geral. Essa empresa especial que eu trabalhei era bem liberal, assim, em termos de você ter alguma doença, você podia ficar em casa, nem sempre você precisava passar no médico, sabe? Os chefes eram até bem generosos assim com os empregados. Só uma coisa que não é tolerada lá são os atrasos, então sempre tem que chegar no horário certo, ou de preferência chegar um pouquinho antes até do seu horário, né, para garantir que você não vai ter chance de se atrasar. Bom, para finalizar, eu posso dizer que minha experiência foi bastante positiva, eu gostei muito de trabalhar lá, eu mal posso esperar para voltar lá e continuar trabalhando, de preferência em uma empresa que seja legal também, num cargo que eu goste. E eu vou fazer também um vídeo falando sobre como é procurar emprego lá, como fazer seu currículo, como fazer a carta, que é uma coisa muito importante lá, quais sites utilizar, como são as entrevistas. Eu vou fazer esse vídeo explicando tudo isso para vocês. Então inscreva-se no canal, já deixe também seu like aqui nesse vídeo, por que não, né? Comentem também e até mais.